O pessoal está entrando agora. Olha só, começou a gravação com a palavra aí, Simil. Bom, boa noite. Eu quero primeiro me apresentar. Meu nome algumas pessoas não me conhecem bem. Meu nome é José Mário Simil Cordeiro, psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Agora, eu não vou falar hoje a partir do lugar do analista. Eu vou falar do lugar do analisante. Porque o tema da angústia, ele é um tema que concerne a todos nós, né? Independentemente de ser analista ou não, de estar em análise ou não. A angústia é um afeto universal, que as pessoas reconhecem ou não, né? De toda forma, eu queria fazer só um pequeno comentário sobre como é que surgiu essa ideia, né? Conversando com o João Paulo, que está aí, foi o primeiro que eu procurei quando surgiu a ideia de trabalhar a angústia. E, de repente, nós já tínhamos conversado antes, no outro tema lá, que a gente trabalhou por aí, trabalhando sobre a questão do passe, e eu perguntei para ele se ele topava, e ele topou. E aí a coisa foi crescendo, né? Ele deve ter incluído pessoas aí do Rio, provavelmente. Ele falou que tinha o Felipe também, que deve estar aí no circuito. Então surgiu assim. Agora, a pergunta que eu me faço é o seguinte: por que a angústia, né? Por que eu escolhi justamente esse tema da angústia, né? Primeiro, porque eu acho que tem a experiência da angústia, ela pode ser compartilhada por todos nós, estejamos ou não, como eu disse, em análise, né? Evidentemente que Freud, né, principalmente, e outras pessoas antes dele, filósofos e poetas, né, já trabalhavam essa questão da angústia, já abordavam essa questão da angústia, mas recortando aqui digamos, por que eu propus esse grupo, é porque esse grupo pode, justamente por ser um afeto que pode ser compartilhado, a possibilidade de ser mais acessível à conceituação do conceito de angústia. Agora, é preciso também que a gente leve em conta a metodologia que nós vamos utilizar. Eu estou propondo que a gente faça uma leitura conjunta do texto. O que significa isso? Significa que nós vamos pegar esse texto da Colette Soler, inclusive a partir hoje da apresentação dele, ler parágrafo por parágrafo e comentar o parágrafo. Eu hoje sou o comentador, mas isso não quer dizer que eu permaneça o tempo todo do nosso grupo de trabalho sendo comentador. Pode ser que em outros capítulos, outros momentos do trabalho, alguém se ofereça, e até gostaria muito que se oferecesse para comentar o texto. Não precisa ser necessariamente eu somente lendo e comentando. A única coisa que eu faço questão é de que a gente se atenha à metodologia que eu estou propondo, porque eu acho que ela pode ser útil para a gente compreender esse conceito. Outra coisa, não podemos ter pressa, porque a pressa, nesse caso, não ajuda. Por isso que eu estou propondo que a gente leia parágrafo por parágrafo, comente e aqueles que estão aqui comigo, nesse grupo, podem pedir a palavra a hora que quiser. Porque pode ser que numa passagem qualquer do texto eu compreenda de alguma maneira e outra pessoa tem uma contribuição para dar nessa compreensão do texto. Então, essa pessoa intervém. É assim que é a leitura conjunta que eu estou propondo. Diga, Ana Amélia. Diga, Ana Amélia.
Deixa eu levantar a mão. Liberando aqui meu microfone. Não, então, então eu peço para que as pessoas, para que o grupo é grande, coloquem no chat, né? Uma observação, Sim. deve falar, ou levante a mãozinha, e eu vou fazendo uma lista, né? Porque É. senão vai virar um tumulto. Então, você disse, pode ser interrompido? Sim, mas que a gente tenha essa formalidade para a coisa fluir, tá bom? Tá bom assim? Vamos lá, então? Essas são as considerações iniciais que eu tinha para fazer. Agora, eu fiquei muito intrigado com o título do livro dela, Declinações da Angústia. Eu procurei no dicionário, porque na minha história acadêmica, digamos, antes de fazer psiquiatria, eu fiz um curso de letras e eu estudei latim. Então, latim tem declinações. Falei, mas o que Colette Soler quer dizer com declinação? Declinação, aí eu fui no dicionário para saber o que é declinação em português, né? Porque nós temos várias significações para declinação. Por exemplo, declinar de uma função. Uma pessoa me oferece uma função e eu declino, não, não quero. Recusar. Pode ser cair também, né? Tem várias significações. Então eu fiquei intrigado, falei, mas porque não tem em português uma definição clara de declinação como ela está propondo. Então, o que eu procurei aqui e aproximei duas descrições de declinação. O verbo declinar. O verbo declinar, tá lá no dicionário, é fazer passar, no caso, uma palavra declinável, por todos os seus casos. Os casos, por exemplo, as declinações em latim são 6 casos: são dativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. São casos em que uma palavra é declinada. Quer dizer, a declinação, então, que nós vamos ter um sentido aqui, que pode corresponder à intenção da autora, da Colette Soler, é a alteração morfofonética, da morfologia da palavra, de acordo com sua função gramatical. Quer dizer, de acordo com a função gramatical, a palavra muda de forma. Isso é que é declinação que eu consegui recuperar no dicionário. E tem a ver, possivelmente, com o que ela está fazendo. O que ela está fazendo com o texto da angústia, nesse texto, com o conceito de angústia, é justamente pegar a angústia desde Freud e ver como é que isso se deu na teoria freudiana, como é que isso evoluiu dentro do pensamento de Freud, e como é que Lacan retomou isso no seminário 10, que é o seminário da angústia, específico seminário da angústia, que eu recomendo a todos ler esse seminário, muito importante no ensino de Lacan. Então, dito isso, vamos ao texto, então, o texto que nós vamos trabalhar hoje. Não sei se vai dar tempo de a gente esgotar o texto hoje. Como eu disse, não há pressa para isso. Mas e eu quero também apostar em que isso que eu estou propondo vai funcionar, né? E é no funcionamento que a gente vai avaliar se vai ter alguma modificação na metodologia. Então, a apresentação é da Dominique Fingerman, uma psicanalista lá de São Paulo. Ela começa assim: a angústia não é um termo que faz sucesso no discurso da ciência que domina a nossa época. Ela é tampouco um conceito que interessa aos valores do mercado que a determina. Uma vez mais, ciência e mercado se acumpliciam para excluir a subjetividade e a dor de existir que lhe é própria da cena do mundo, tornando esse termo obsoleto. Ela está dizendo, então, nesse parágrafo, que a ciência e o mercado excluem a subjetividade
Quer dizer, exclui, evidentemente, a questão da angústia, porque a angústia, para ela, vai ser justamente uma característica da humanidade, do humano. Quer dizer, e a ciência, principalmente a psiquiatria, né, de alguma maneira exclui essa subjetividade. Essa elisão essa elisão da subjetividade que está em questão nesse primeiro parágrafo. Quer dizer, ela está dizendo que a ciência e o mercado não trabalham com o conceito de subjetividade. Como tal, eles não levam em conta o conceito de angústia. A angústia não é um termo que faz sucesso na ciência hoje. Mas ela continua. Como sabemos por experiência, o que está recalcado retorna no real, ou o que sai pela porta da frente volta pela porta dos fundos. Nessa passagem aqui, eu tenho uma crítica à comentadora. Esse negócio o que está recalcado não retorna no real. O que está recalcado retorna no simbólico. O Freud fala que o sintoma neurótico é um retorno do recalcado. E o sintoma neurótico está no nível do simbólico, não está no nível do real. Então é a equivocação dela, a meu ver. Da mesma forma que o que sai pela porta da frente não é. A angústia saiu pela ciência pela porta dos fundos, e não da frente. Ela voltou pela porta da frente através da psiquiatria, com outros nomes, né? Justamente que deram para essa angústia. Então, continuando, se a angústia, então, banida do século XXI, que é o nosso, né? Sai do discurso comum, a ansiedade, o estresse, o nervosismo, o distúrbio de atenção, a falta de ar, o pânico, de síndrome do pânico, famoso diagnóstico psiquiátrico, muito comum na psicopatologia atual, né? Esses entram de vento em popa, tanto no senso comum quanto no discurso da ciência. Então, ela está falando que a psiquiatria, digamos, a ciência psiquiatrizou a angústia, tornando a angústia todos esses sintomas aqui dentro do modelo organoclínico que a psiquiatria admite. Porque, na verdade, a psiquiatria propõe o quê? Uma extinção da angústia, um tratamento da angústia através dos remédios, o que é no contraponto, no inverso do que a psicanálise propõe. Esse é o ponto de partida, quer dizer, a psicanálise e a psiquiatria, no caso aí, representando a ciência, elas estão no sentido inverso, elas trabalham em sentido opostos com relação à questão da angústia. Entretanto, apesar dessa exclusão, né, da subjetividade pela ciência, muito antes da psicanálise, a angústia interessava quem ainda se interessava pelo humano, que são os poetas e os filósofos. Então, ela vai citar aqui, no século XIX, Kierkegaard, um filósofo que escreveu um livro que está citado aí, O Conceito de Angústia, que é um livro que, inclusive, o João Paulo parece que leu, ele falou para mim que leu esse livro. É um livro de um filósofo que dá, nesse livro, Kierkegaard dá, ao contrário da ciência, dá a angústia um valor existencial, um valor de existência e até mesmo de condição de liberdade. Ela está citando Kierkegaard, tá? Nessa passagem aqui. Continuando. Ela vai citar aqui os poetas. Vai citar aqui um poema de Baudelaire. Mas o que é mais importante aqui, que eu faço questão de frisar, é o parágrafo seguinte, quando ela fala o seguinte, citando Jorge Bataille. Simil, o João Paulo parece que quer fazer um comentário aí sobre Boa noite, Simil, boa noite a todos. Eu achei interessante o comentário que você colocou no começo. A fundação desse grupo foi uma angústia sua trazida a mim, né? Nós fomos os 2 primeiros membros do grupo, e eu achei que isso já inaugurou uma questão bem interessante dessa
dessa gramática pública dos afetos, né? Quando a gente vai entendendo a angústia no posicionamento que você está colocando, o posicionamento que é, né, o nosso, mas, de certa forma, possibilitando, né, a articulação dessa questão da angústia, digamos assim, num grupo maior, né? Acho que, de qualquer forma, nós estamos trazidos aqui imbuídos da mesma questão, angustiosa em si. E eu gostei muito da introdução que você fez, falando da tentativa de dizimação, abre aspas, da angústia, né? De certa forma, do afastamento da questão do real, né? O que, do ponto de vista da psicanálise, nós sabemos a absoluta inconsistência de uma argumentação como essa, vindo de qualquer setor, né? Porque a gente está falando, mesmo que a gente esteja falando de paradigmas epistemológicos diferentes entre psiquiatria e psicanálise, mas nós estamos aqui olhando a partir desse ponto. E eu só queria fazer um comentário que você me mencionou aí a respeito, fez uma menção a mim, sobre o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, um filósofo do século... ela colocou século XIX aqui, mas isso aí está errado, na verdade, né? O Kierkegaard é um filósofo do século XVII, na verdade, né? Dos anos 1600. E o Kierkegaard, ele é considerado, digamos assim, o marco inicial de algo que a posteriori será chamado de existencialismo, né? Com um intervalo ali, digamos assim, de 300 anos, né? Entre a escola existencialista francesa, com Sartre e Camus, etc., e o posicionamento inicial dele. Agora, o que eu queria fazer um comentário a respeito disso é que, como Kierkegaard aponta angústia, né? É claro que antes dele, Shakespeare já tinha trazido o tema da angústia como um elemento, no caso, dramatúrgico, né? O próprio Montaigne, antes dele, também já tinha trazido a questão filosófica do tema da angústia, mas o Kierkegaard foi o primeiro pensador, vamos colocar nessa categoria, que traz angústia não do ponto de vista de uma axiologia do negativo, né? Ele não traz essa questão a partir do lado negativo e obscuro da angústia, mas justamente disso que ele está colocando, né? Qual é o valor da angústia? Então, o primeiro questionamento, talvez, pelo menos que a gente possa pensar na idade aí, digamos, na idade moderna, né? Da idade moderna para frente, nós temos aí o Kierkegaard como talvez a base fundamental de tudo que a gente vai discutir aqui, pelo menos no que diz respeito a esta não valoração negativa do ponto de vista da angústia. Tá? Então, eu só queria fazer esse comentário, que eu acho que é um autor que eu gostaria de recomendar. O Conceito de Angústia, um livro que é facilmente achável. É um livro que eu também recomendo. Agora, tem uma coisa, viu, João Paulo? Ela vai falar de Pascal aqui, hein? Que é antes do Kierkegaard. Hein? Mas isso é outra coisa. Vou falar então, aqui. Rapidinho. Ela colocou, né, que o que está no recalcado retorna no real. Aí você falou, não, o que está no recalcado retorna no simbólico. Concordo com você. Retorna no real, o que está no reverso, é o que está fora do... Tá, mas então, aí que está de saber onde está a angústia. Ela escreveu, talvez errado, do recalcado, mas, no meu ponto de vista, a angústia retorna no real. Não, isso é outra coisa, vamos lá. A angústia, para mim, não é uma coisa simbolizada. Então, por isso Peraí, gente, a angústia que comparece no sintoma é simbólica, quer dizer, tem a ver com o sintoma. Deixa... O sintoma é um nível simbólico. Posso quer falar? Fazer? Quero falar. Não é que retorna no real. No real não retorna nada, retorna do real. Do real, exatamente. Aquilo, então tem que prestar atenção nessa preposição. O que não foi simbolizado retorna do real. Né? Isso sim, mas aí tem o retorno, que é o retorno do recalcado. Porque o que foi recalcado, já foi recalcado do simbólico. Então, vai retornar do recalcado, né? Retorna do recalcado ao simbólico. É por isso que o seu comentário é importante, Joselito, porque ela fala no texto dela, já que nós estamos no texto dela, né? O que está recalcado retorna no real. E você fez uma retificação disso aí. Né? Não retorna no real, retorna do real.
eu estou percebendo que aqui está cheio de uns errinhos assim, e que a gente precisa prestar atenção para não ficar esse equívoco, né? Porque retornar no real não retorna nada. É a segunda teoria da angústia de Lacan. Sim, retorna do real. Que a angústia é um acontecimento real. Isso já é uma outra coisa, mais para frente. O Felipe quer... Boa noite. O Felipe quer também colocar. Nós estávamos falando que a ciência, então, elide a subjetividade. Simil, espera só um pouquinho aí, Simil. O Felipe quer falar. Felipe, vai. Oi, boa noite. Então, esse no real, eu fiz uma leitura como corpo, né? Assim, a dimensão real desse lugar corpo. Porque a angústia é um afeto como índice que é experimentado a partir do corpo. Sim. Né? Verdade. Então, esse no real também pode ser ou se referir ao no real do corpo, desse lugar. Mas ela não falou isso aqui, né? Foi o que eu pensei mesmo. Sim, mas o que acontece é que no corpo, né, você não tem, vamos dizer assim, uma representação possível, né? Porque o simbólico, nós vamos tomar o real pelo simbólico, né? Então, quando isso aparece no corpo, né, provavelmente não vai aparecer nem na condição de sintoma, vai comparecer como, vamos dizer o que ela fala até não me lembro a palavra, algo que se passa no ego, né, como se fosse um desastre. Né, é quando a gente sente essa angústia real no corpo. Não tem palavras aí. Então, podemos dizer da angústia, para não sentir a angústia. Então, é a possibilidade de simbolizar isso no corpo. Né? É nesse sentido que eu falei que eu escolhi o tema da angústia justamente por causa disso. Porque a angústia, todos nós sabemos o que é. Todos nós aqui sabemos o que é angústia. Não precisa... Agora, a questão é o saber analítico que foi acrescentado a isso aí. Já é outra história. Mas ela está dizendo, então, que assim como os filósofos, foi citado aí o Kierkegaard, né? Os poetas também, e eu quero ler essa passagem aqui, que eu achei muito importante, que eu gosto muito do Jorge Bataille. Ela diz assim, no entanto, e aí tem uma provocação que eu vou fazer para a Ana Amélia, que nós já discutimos isso, porque antecipando o tema, eu disse que a angústia é vida. Eu fiz arrisquei isso aí. Angústia é vida. E ela ficou, não, fica dizer que todo mundo é zumbi. Não sei se você lembra disso, Ana Amélia. Então, a resposta para essa questão que você levantou está aqui, nessa passagem, olha aqui, você vê. Ela diz assim, incluir a angústia no discurso e no laço social, como a psicanálise faz, né? E como os poetas fazem, e como os filósofos fazem, né? Não pretende reduzir o ser humano a um confinamento na infelicidade e na paralisia. Pelo contrário, ter consideração pela angústia, isso é muito importante, ter consideração pela angústia eleva o humano à sua dignidade e liberdade de criador. E aí ela cita Bataille. Eu vou ler lá a tradução lá no final. Ele diz assim, a angústia, Bataille, tá? Ao que parece, né? Constitui a humanidade. Não é a angústia apenas, mas a angústia ultrapassada. A ultrapassagem da angústia. E aí ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, a vida é, em sua essência, um excesso. E a angústia seria a prodigalidade da vida. Achei isso muito bonito, sabe? Essa contribuição do Jorge Bataille para o tema da angústia. A literatura
O Afonso está querendo fazer uma observação. Eu acho que depois a gente pode discutir um pouco essa dinâmica, de dar um tempo de leitura e depois, senão a gente vai ficando senão, muito. se a gente parar em todo parágrafo, a gente não vai acabar esse livro nem em 2020. Mas como a gente vai mudar a metodologia daqui para frente, é justo que o Afonso possa falar. Fala aí, Afonso. Bom, primeiramente eu queria só ratificar que o Kierkegaard é um filósofo do século XIX. Ele viveu entre 1810 por aí, 1850. Segundo, Afonso, que ele é obrigado, muito... viu? Porque é exatamente isso que eu ia colocar. Obrigado. É isso mesmo. Eu confundi com o Pascal, segundo, perdão. Você confundiu com o tranquilo. Pascal. Segundo, que ele é muito influenciado pela chamada ideologia romântica alemã, sabe? É por aí. Hã? Certo, isso é a segunda coisa. A terceira coisa é que, como a gente está lendo um livro que tem como base uma autora que é lacaniana, é normal que a gente pense o livro a partir de paradigmas lacanianos, né? Quando a gente faz essa interpretação aqui. Então, quando ela fala sobre real, não é porque foi a discordância do Simil, que retorna no simbólico, não no real, é justo que se entenda esse real como real lacaniano, e não como qualquer outra forma de real, né? É verdade. Para que se faça, porque senão a hermenêutica, que é a interpretação que fazemos disso, ela vai ficar complicada. O erro dela, na verdade, ao colocar no real, talvez tenha sido que a angústia retorna no real, ou seja, retorna sem representação, o que, a meu ver, seria errado também, sabe? Mas a ideia de que retorna no corpo não me seria, digamos assim, fácil de aceitar. É basicamente isso. Vamos lá. Depois, Vamos lá, porque se ele... então é isso. Olha, eu como ditador não tenho importação, a gente não anda. Tem que andar um vamos lá. pouco. A literatura, ela vai dizer sobre a literatura do século XX, né? Ela não tem medo da angústia. Seu motor e seu motivo produziram suas mais inesquecíveis obras-primas. Então, ela citou aqui vários escritores. Um deles que eu amo, que eu li a obra dele toda, quase toda. Toda não, quase toda, que é o Kafka. O Kafka, Thomas Mann, Marcel Proust, que eu também já li. Aliás, esses autores todos aqui eu já li. Clarice Lispector, Graciano Ramos, são exemplos, né, dos escritores do século XX que trabalharam a partir da questão da angústia. O que seria a angústia se não fosse... O que seria da obra desses caras se não fosse a angústia? Isso é que ela está perguntando aqui. O que seria, então, mais uma vez, o que seria da humanidade sem a música e as artes plásticas, que deixaram ouvir certos gritos e sussurros e outras maneiras tão diversas de expressar a sideração e repercutir o anúncio de Nietzsche: Deus está morto. Essa questão do Deus está morto, ela vai desenvolver, porque essa aqui é uma apresentação do livro da Soler, tá? Ela vai desenvolver isso lá no capítulo. Não vamos comentar isso agora, não, porque é muito importante também essa coisa aí do Nietzsche, hein? Viu, Felipe? Você já se prepara aí o seu... No século XX, mais além, então, dos encantos da poesia e da decantação da filosofia, a consideração da angústia pela psicanálise distinguiu-se, e aqui tem uma distinção importante, com a proposição de um tratamento. Quer dizer, Freud, quando descobriu as neuroses, quando ele trabalhou as neuroses, ele escreveu um texto, eu até fiz questão de ver um curso que eu dei, e vou comentar aqui mais ou menos o que eu anotei desse curso que eu dei. O Freud, em 1894, ele descreve o que ele chamou de neurose de angústia. Percebe? O cara já estava em 1894, antes da interpretação dos sonhos. Antes dele, digamos, legitimar a psicanálise através da interpretação dos sonhos, o cara já está falando de angústia. Percebe? Então, para vocês verem a importância que o Freud tem nessa virada, digamos, né? E nessa valorização da angústia como traço humano, que ele vai chamar de Hilflosigkeit, que é o desamparo, né? Mais na frente ele vai dizer, citando Otto Rank, que o paradigma da angústia
do trauma original é o trauma do nascimento. Ele faz uma espécie de reconhecimento de Otto Rank, com quem ele brigou, né, Freud, mas essa definição de trauma originário como nascimento, Freud utiliza disso como a origem da angústia, como aquilo onde a angústia nasce, né? Nasce desse trauma original. Então, o que Freud disse, então, era falando da psicanálise. Não há cura, a angústia não tem cura, isso é importantíssimo a gente saber disso. A angústia não tem cura. Ninguém em análise pode fazer 50 anos de análise, passar o resto da vida fazendo análise, que ele não vai se livrar da angústia. A angústia faz parte do humano, mas há tratamento para o incurável. A psicanálise, ao contrário do Wittgenstein, aí eu peço ao Felipe, aos filósofos do grupo, né, que depois pense que proposição é essa, que ela está falando, a 7ª proposição de Wittgenstein, né, que ela está colocando aqui que a psicanálise, ao contrário dessa proposição de Wittgenstein, sustenta e suporta que o que não pode ser dito não pode ser calado. Freud já dizia, citando Freud, não peço a eles que digam o que eles sabem, mas o que eles não sabem. A regra da associação livre para ela, e essa citação dela remete a um texto de Lacan. Deixa eu ver, perdão. Deixa eu ver aqui. Não, é um texto do Freud. A regra da associação livre, que é a regra fundamental da psicanálise, que Freud inventou, né, é uma regra do jogo ardilosa, que pretende acolher o que não se sabe, o que não pode ser dito, mas que tampouco pode se calar. Quer dizer, ela está falando aqui do silêncio da angústia. Não sei se vocês concordam com essa leitura. A angústia é silenciosa. O Felipe falou no corpo. Não há nada mais silencioso do que os órgãos corporais. Entretanto, quando nós nos angustiamos, isso passa no corpo. É a única pista que nós temos para dizer que estamos angustiados é quando sentimos isso no corpo. Eu concordo nesse ponto com o Felipe, com o comentário dele, com a passagem para o corpo. Só não sei se está falando aqui do corpo real, né? Essa já é outra história. Freud ficou indeciso, primeiramente, ela já está agora citando Freud. Ele ficou primeiramente indeciso sobre o conceito de angústia em relação à origem da angústia, porque ele confundiu a angústia com a angústia de castração. Ele reduziu a angústia à angústia de castração. E é uma posição que o Lacan critica em Freud e avança. Lacan vai além disso aí, né? E localizando-a como simples efeito, digamos, até a reviravolta teórica dele, Freud, de 1927, na qual passou a elevar a angústia à dignidade de coisa. Então, 2 tempos da teoria freudiana, ela já está apontando aqui, que está no livro, que a Solete vai desenvolver já no primeiro capítulo, esses 2 tempos de Freud, que é o primeiro tempo da localização da angústia como simples efeito do recalque. E em 1927, ele diz o contrário, que é a angústia que provoca o recalque. Isso ela vai desenvolver no primeiro ou no segundo capítulo. Causa do recalque e dos destinos pulsionais. Causa do humano. Ela está citando Freud, tá? Causa do humano. A experiência do recalque é uma experiência humana, né? Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, de 1927, explica essa virada oriunda de sua descoberta da pulsão de morte como princípio da repetição. Em 62, e ela está sempre remetendo ao texto da Soler, tá? No seminário Angústia, Lacan avança na precisão conceitual e na transformação desse afeto em um dos operadores principais da experiência. A experiência que ele está falando aqui é a experiência da análise, a experiência analítica.
um dos operadores principais, a angústia como operador principal da experiência analítica. Presta atenção nisso. Do começo ao fim, a sua presença na direção da cura é, de fato, uma bússola para seu manejo e as manobras do analista. Então, ela está dizendo que a Colette Soler vai trabalhar como é que a angústia na cura é uma bússola para o analista conduzir essa cura, né? Tradicionalmente, e aqui tem uma coisa importantíssima, que ela está referindo ao texto da Soler, porque ela está apontando como é que a Soler vai desenvolver esses temas, né? A psicologia distinguia tradicionalmente a angústia do medo, dizendo que se este, que é o medo, tem um objeto determinado, a angústia caracteriza-se por não ter objeto. Isso é a psicologia tradicional, hein? O que explica seu aspecto enigmático e assombroso. Essa também era a posição de Freud na primeira leitura que ele faz da angústia, né? E provavelmente Freud nunca conseguiu reconhecer que a angústia tem objeto, né? Que é essa que é a grande contribuição de Lacan para o tema da angústia, quando ele vai dizer que a angústia não é sem objeto. Então, é uma bússola, então, para a condução da cura. Há uma distinção entre angústia e medo, porque a angústia, para a psicologia tradicional, o medo tem um objeto e a angústia não teria, né? E Lacan, no seminário, argumenta o contrário. Ele vai dizer, a angústia não é sem objeto. Esse é o primeiro ponto de discordância de Lacan com relação a Freud. E discordância em que sentido? No sentido de levar mais adiante, a doutrina, dar um passo à frente da doutrina. Quer dizer, é isso que Lacan faz, né? E ela aponta justamente como é que a Soler acompanha esse percurso da teoria da angústia nos nossos dois pais, né? Freud e Lacan. Bom, essa asserção, então, do Lacan, a angústia não é sem objeto, muitas vezes repetida, vai permitir que se configure a invenção lacaniana do objeto A. Objeto causa de desejo. Ou seja, o que é objeto causa de desejo para ela aqui? É o objeto que não completa o desejo, mas o causa. Objeto sem substância. Eu cheguei a comentar com o João Paulo sobre essa questão da substancialidade do objeto. Depois nós vamos ver isso no desenvolvimento quando a Soler retomar esse tema. Ela vai retomar esse tema num dos capítulos do livro dela. Então, a Lacan, ao abordar a questão da angústia com essa constatação, com essa proposição de que a angústia não é sem objeto, ele já está, de alguma maneira, configurando, recortando o conceito de objeto A, que é recortado no seminário da angústia. É no seminário da angústia, na 10, que Lacan define, inclusive ele fala lá, que entrega como uma hóstia para todo o público que o estava acompanhando, esse conceito que ele estava propondo, né, que é o conceito de objeto A, que é um conceito importantíssimo que ela vai trabalhar muito nesse seminário. Então... Simil? Oi, querida, fala. Eu só queria fazer um comentário aqui com relação a esse não sem, né, que fica, do meu ponto de vista, mesmo porque eu estou trabalhando no seminário da angústia no cartel, né, essa questão do não sem objeto é um paradoxo de Lacan, né? Sim, porque sim. A partir do momento em que ele vai dizer que o objeto ele não completa o desejo, né? Não completa porque não existe o objeto do desejo, como se pensava, né? Sim, Antes, né? Na realização do desejo. Então, o objeto fica na frente do desejo, então ele seria alcançável. Então, ele passa o objeto para trás do desejo, então ele vai fazer referência que ele não é objeto do desejo, mas ele é objeto causa do desejo.
Então, Sim. enquanto causa, esse não sem objeto, quer dizer, não é sem objeto, é um objeto causa, mas que vai apontar para um lugar radical de falta absoluta de objeto. Né? Aponta a falta, é um objeto que falta. E nesse ponto, Freud e Lacan estão no mesmo registro, porque Freud fala de objeto perdido. Não sei se vocês lembram. Né? Sim. Ele fala que o primeiro objeto de satisfação está lá na interpretação dos sonhos. O primeiro objeto da criança, primeiro objeto de satisfação é um objeto perdido, porque ela nunca consegue recuperar aquela primeira experiência de satisfação que é mítica. Então, o conceito de objeto perdido, de alguma maneira, tem uma homologia aí com a dimensão de falta que o objeto A encarna. Exato. Agora, essa experiência que o Freud trata, né, na ordem do mítico, ele diz que é alucinada, é uma experiência alucinada. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Uma coisa que é alucinada não é vivido, né? Só o objeto é mítico, o sujeito é mítico também. Mas presta atenção, a alucinação, em Freud, é a tentativa que o sujeito faz, no caso aí a criança, o infans, nem é sujeito ainda, né? Sim. De recuperar essa experiência de satisfação. Ela alucina. Então, percebe que nós... Quer dizer, houve uma marca de existência, né? Num instante. É um instante, né? Sim. E isso aí se perde, isso aí jamais retorna. Né? E vive esse instante intensamente e acabou, perdeu, dançou, pode correr atrás que não vem mais. E isso junta Freud com Lacan no sentido dessa perda, sim, né? Essa perda real, essa perda radical. Então, sim, nós não vamos encontrar o objeto. Só que o Lacan melhora a leitura disso, porque ele vai dizer que esse não sem, esse objeto que é só causa, né? Ele vai causar a partir do quê? A partir dessa falta que está marcada. Exatamente. Então, eu acho importante lembrar isso, que quando ele fala não sei, ele está se referindo, é o paradoxo de Lacan se referindo a essa falta radical. Nós vamos voltar a isso, Joselito, nós vamos voltar, porque não se esqueçam que ela está apresentando o texto da Soler. Então, pois é, mas você vai me desculpar. Mas você vai me desculpar, que a leitura já vai dando uma ansiedade de falar, assim, uma coisa, vai dando angustiando, e precisa falar. Estou angustiada, tem que falar. Não, tudo bem, não. Segura a angústia, nós vamos dar bom, vamos devagar. Então, esse objeto A para ela aqui, se referindo a Soler e ao Lacan, é um objeto marca do desejo, índex da angústia. Olha para você ver, ela já coloca o objeto A como índex da angústia, o índice da angústia. Né? No século XXI, ela volta ao século XXI. O irremediável tem remédio, nós sabemos disso, a psiquiatria sabe disso. A farmacologia hoje, ela está de ponta, toda semana aparece um remédio novo. Para quê? Para curar a angústia. Tem remédio à angústia para o psiquiatra, tá? Só fazer um recorte clínico atualíssimo. Na sessão de hoje, um sujeito que está separando da mulher, está vivendo uma série de questões edípicas dele com relação à relação com a mulher e com o pai, etc., e na transferência, etc. De repente ele diz assim: doutor, eu quero que você me passe um remédio. Um remédio, você está querendo, então, que eu tampone aquilo que você não pode tamponar, né? Vai falando, rapaz. Eu não dei importância ao pedir a demanda dele, não, mas eu comentei com humor e amorosamente que não se tratava de psiquiatrizar a angústia dele, que ele tinha que viver. Daí tem uma coisa importante que nós temos que colocar já na cabeça nessa primeira aula. Não quero falar de aula. Esse bem encontro nosso, é que a angústia, ela nos habita e nos humaniza. Então, a questão do analista
medir de alguma maneira, ter a medida certa do ponto de angústia que ele precisa intervir na condução da coisa. Então, ela está dizendo que os progressos da ciência, o DSM, que é o diagnóstico estatístico de transtornos mentais, erradicam a angústia, esquecendo sua função causal, aquilo que foi dito antes, né? Soler, em 2000, agora ela já entra no texto do que a Soler faz nesse texto. Em 2000, que é o ano desse texto, no umbral do século, propõe declinações da angústia como uma urgência. Olha aí, o que a Soler vai fazer nesse livro? Ela está propondo como uma urgência para que os psicanalistas de hoje reavaliem e atualizem os conceitos que os orientam na clínica psicanalítica. E é por isso que ela vai dizer lá na frente que é importante saber qual que é a dimensão das doenças mentais hoje em função do discurso capitalista. Ela vai falar isso. E aí eu vou pedir ao Felipe já para preparar uma boa dissertação para nós aí sobre, eu já falei com a Joselita também, sobre o que é o discurso capitalista, tá? Mas na frente não precisa disso. Então, ela é uma urgência para que os analistas de hoje reavaliem, atualizem e tal. Não se trata de adequar esses analistas, né, às prescrições dos tempos, não se trata disso. Atualizar não é isso. Mas é urgente afinar o instrumento clínico e o seu aparelho conceitual para ficar à vontade em relação a quê? A dissonância que a psicanálise representa em relação à ciência, né? Porque ela resiste, né, melhor a esse curto-circuito que a ciência, que a psiquiatria, por exemplo... Vamos colocar a ciência aqui com sinônimo de psiquiatria só para facilitar, tá? Não quer dizer que a ciência aqui seja somente... Mas, porque é o mais próximo da nossa prática clínica são os sintomas psiquiátricos. Inclusive a nosologia analítica, as estruturas, neurose, psicose, perversão, vieram da psiquiatria. Não sei se vocês sabem. É a psiquiatria que criou isso aí. A psiquiatria, no início, com Freud, ajudou muito a psicanálise. Freud tinha muitas vinculações com a psiquiatria, né? Colette Soler, então, em 2006, além dessas declinações que ela está falando aqui, que é o nosso livro, ela tem um outro livro que propõe um novo estudo reatualizando o conceito de angústia, que é um outro texto dela, muito importante, em que ela lê o seminário da angústia todinho, né? Esse trabalho de reavaliação dos conceitos que organiza a nossa clínica é um work in progress, iniciado por Freud. Esse work in progress aí, hein, Afonso, que você está aí ligadão no inglês, o livro trabalho é esse. progressivo, né? O livro é esse. Sim, mas trabalho em progresso. O work in progress é o quê? Trabalho em progresso. Trabalho progressivo. É também do convencional. É também convencional. Work in progress é Como é que progresso. você lê o work in Trabalho em progress? progresso. Não, você está falando... Não, trabalho perdão, você está falando... progresso, trabalho em continuação. Work in progress. Como é que é? Trabalho em progresso, trabalho em continuação. Trabalho em desenvolvimento. O que é isso? Quando Freud, por exemplo, em 1894, descreve a neurose da angústia como neuropsicose de defesa, é um conceito que ele nunca abriu mão dele até o final da vida dele. Quer dizer, e quando em 1927 ele fala que a angústia é um sinal, houve um progresso aí, percebe? Conceitual. É isso que é o work in progress, não é, Afonso? Concorda comigo? Então, foi iniciado por Freud, continuado por Lacan e muitos outros, e do qual ela está propondo. Ela vai dizer, hoje em dia, nós, analistas hoje, somos responsáveis por esse work in progress. Estamos respondendo pela eficácia e pela vitalidade da psicanálise. É uma responsabilidade ética do analista hoje responder por essa eficácia e essa vitalidade.
não podemos omitir a sua consideração singular e primordial pela angústia. Então, declinações da angústia. O que é a declinação da angústia final para Colette Soler? Nesse curso de 2000 e 2001, Colette Soler propõe a sua contribuição para esse trabalho de work in progress, né? Trabalho constante que Lacan nomeou praxis da teoria. O que é uma praxis da teoria para Lacan? É aquela condição imprescindível do ato analítico, o imprevisível e o imponderável da clínica. Aquilo que é imprevisível e imponderável no ato analítico, nós sabemos que quando um ato analítico ocorre, o analista não sabe de que se trata, né? Isso vem, não só depois é que ele sabe que houve um ato ali, mas ela está dizendo que esse imponderável tem que ser teorizado no só depois. Nós não podemos só falar de uma clínica, digamos, selvagem, ou uma clínica secreta que se atém ao consultório. Nós temos que mostrar para os nossos pares numa escola, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo? Teorizando sobre o nosso trabalho. Quer dizer, a partir da doutrina analítica, evidentemente, né? Então, destacamos em particular, nessa contribuição da Soler, uma precisão cuidadosa para definir e redefinir a angústia que interessa ao homem do século XXI. Olha aqui. Essa a questão do discurso capitalista, que ela vai forjar o neologismo de narcisismo, que é uma fusão de narcisismo com cinismo, né? Que é uma característica da contemporaneidade e que dá às patologias atuais um traço que tem que ser levado em conta, né? No decorrer das 13 aulas, então, que é o livro dela, ela precisa não somente, olha aqui, ela vai precisar no decorrer dessas 13 aulas o quê? A dimensão estrutural única e inconfundível da angústia, que é essa dimensão que nós falamos aqui no início, é essa dimensão universal e invariante. Ela é invariante. Todos nós sabemos o que é a angústia, né? Só não sabemos falar sobre ela, não sabemos a causa dela, o que nos afeta, isso é outra coisa. Mas o sentimento está aqui, o afeto, né? Digamos, nós sabemos o que é. Então, é nesse sentido que é uma posição estrutural e única, né? Mas, igualmente, além disso, as suas variações. Ela está fazendo aqui uma diferença entre o variante, o invariante e as variações. E aí eu estou me lembrando aqui do variantes da cura típico, que numa live que João Paulo mandou para mim, a Soler fala que o Lacan escreveu esse texto como uma gozação, né? Porque para ele os pós-freudianos inventaram variantes e esqueceram do invariante, que é o invariante freudiano, a descoberta original. Daí o Lacan, no seu seminário 11, falar disso, né? Falar no pré-cur, né? No seminário 11, falar do que ele fez até então, até o seminário da angústia, do famoso retorno a Freud, né? O que o Lacan fez nesse famoso retorno a Freud? Releu Lacan justamente para capturar a invariante que existia nos conceitos dele, né? Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Ele toma isso no seminário 11. Agora, o que é a angústia, afinal de contas? Aí que nós estamos começando a entrar no texto da mulher. O que é a angústia? A angústia não é sem objeto. A angústia é o único afeto que não mente. São dois aforismos de Lacan, 2 definições de Lacan. Isso não quer dizer que ele fala o que é a angústia, né? Eu tenho uma ideia, se vocês me permitem apostar e falar besteira, porque a gente tem que falar besteira também nessas situações aqui. A angústia, para mim, é a experiência do desamparo. Freud de Freud, não tem outra coisa. É aquilo que a criança é jogada no mundo e não tem... Isso é que é a angústia original.
é para resolver essa questão traumática, que chama de trauma original, é que o sujeito vai fazendo sintomas, vai fazendo deslocamentos, né, dos afetos, enfim, para resolver a questão do desamparo original. Então, Colette Soler vai retomar aqui as fórmulas de Lacan. Ela citou duas aí. Não é sem objeto, é um afeto que não mente, que não engana. Ela vai tomar sobre a angústia, não são tão numerosas no Seminário 10, e frequentemente repetidas como aforismos e mesmo como refrão. Às vezes a gente fala as coisas, né? Mas não sabe o que está falando. Convenhamos, né? Muita gente fica falando aí, um lacanês não sabe de que está falando, né? Soler argumenta e pondera esses aforismos de Lacan, cotejando-os com os avanços do ensino do próprio Lacan. Já que este Lacan, em 62, com o Seminário da Angústia, não dá a sua última palavra a respeito desse afeto fundamental. Como testemunham os textos do seminário da década de 70. De fato, é necessário precisar. Olha bem, ela já está falando de como é que Lacan teoriza a angústia. Vai precisar, primeiro, a articulação que ele faz entre a angústia não é sem objeto, que é um momento em que ele teoriza a angústia, daquela de angústia enquanto evento de real. Olha aí, são duas posições diferentes de Lacan sobre a questão da angústia. Uma coisa é a angústia na sua relação com o objeto, que é o objeto A. Outra coisa é esse acontecimento de real, que remete aqui a um texto que eu recomendo que a gente leia, que todos leiam, para o momento certo a gente comentar com a Soler, essa conferência, a terceira de Lacan, que está aqui citada no livro, no texto dela. Nessa conferência terceira, é que ele define a angústia como um evento de real, né? Isso que nós começamos a falar no início da nossa fala de hoje. É, sobretudo, necessário apreender o conceito, né, para saber usar as suas descontinuidades eventuais na perspectiva clínica. As continuidades eventuais não quer dizer que não haja um invariante. Eu insisto nessa questão do invariante, porque a angústia é um afeto de exceção. É um afeto definido como de exceção, entre todos os afetos que nos habitam. A angústia é de exceção. E a Soler vai explicar o que é isso. Por que ela vai dizer, que Lacan vai dizer, que a angústia é um afeto de exceção. As flutuações da teoria da angústia, como nós estamos vendo, está em Freud e está em Lacan, progridem solidariamente com o conjunto da doutrina, em função da exigência da clínica. E aí, mais uma vez, e eu gosto muito da Colette Soler por causa disso, ela lê Lacan sempre remetendo à questão clínica. Não sei se vocês concordam comigo, é uma psicanalista que não tem aquela aridez de determinados analistas que viajam num lacanês intransponível, né? Enfim, a angústia, agora citando Freud, é experimentada no eu. Isso é importante, Freud fala isso. A angústia é sempre consciente. Não existe angústia inconsciente. A angústia é experimentada no eu, para Freud, tá? De fato, ela faz explodir o enquadramento do eu. Ela é experimentada no eu como uma explosão, né? E nós sabemos disso. Todos que já passaram por experiência de angústia sabem o que destituição subjetiva tem esse afeto que nos invade em determinados momentos. Principalmente a diferença, e aí a Joselita chamou a atenção hoje, que há uma diferença entre o conceito de destituição subjetiva selvagem, que ocorre na vida, que as pessoas se angustiam e procuram um psiquiatra para tomar remédio, e aquela destituição subjetiva promovida pela análise, que é muito diferente, que é justamente controlada, se é que a gente pode falar isso, né, pelo dispositivo da análise.
pela transferência, né? É uma coisa diferente. Enfim, a angústia é experimentada no eu, dizia Freud. De fato, ela faz explodir o enquadramento do eu. Ela tem a estrutura aqui, tem uma coisa que eu quero brincar com vocês, que eu acho que eu fiz um convite indecoroso para vocês. Porque eu estou convidando vocês a entrar nisso aqui que ela vai dizer. Ó, ela tem a estrutura temporal, a angústia do instante, mas ela proporciona uma vivência de abismo temporal, que uma sensação de petrificação motora manifesta. A angústia, então, é essa experiência abissal que nos habita e que nos destitui como sujeito. Nos deixa absolutamente desamparados e à mercê do outro. Por isso é que nós buscamos o analista, muitas vezes, para curar esse sentimento de angústia. Não há possibilidade de análise sem sofrimento, sem que o sintoma... a maioria das pessoas não procura análise, porque eles conseguem, com o arranjo sintomático, administrar sua angústia cotidiana. Mas os neuróticos que procuram análise não dão conta, né? Isso acontece também com a perversão. Então, há uma petrificação motora. Basicamente, o afeto da angústia irrompe perante uma ruptura de significação. Olha que interessante. Quando há uma ruptura de significação do senso comum, a angústia aparece, né? É uma experiência de destituição subjetiva selvagem, na qual quem a vivencia encontra-se repentinamente como objeto. Isso é muito importante porque tem a ver com a definição de Lacan, que a angústia não é sem objeto. Porque Lacan vai dizer, ao contrário de Freud, que dizia que a angústia é a angústia da perda do objeto, Lacan vai dizer não. A angústia é a presença maciça do desejo da mãe diante da criança, como esse objeto que não deixa que a criança deseje. É a presença do objeto, digamos, é a falta da falta. É a falta da falta que provoca angústia para Lacan. Isso já é uma antecipação do que a Soler vai desenvolver. Estou falando conceitos, eu estou comentando que a Soler vai desenvolver. Então, aqui tem um outro erro, não sei se é de tradução. Tanto a sua eminência, não é eminência, é iminência. É a presença iminente. Quanto à sua perda, do objeto que ela está falando. A presença iminente do objeto, quanto à perda dele, né? Que seja ele próprio, no caso, o sujeito, na sua dimensão de objeto, e como tal, sujeito destituído, ou como objeto à mercê do outro. Essas são duas situações em que o sujeito se angustia, porque ele é destituído como sujeito, se encontra na posição de objeto, e ele também, como tal, pode ser também se colocado como objeto à mercê do outro, que é muito comum nos casos das perversões, né? O perverso coloca o outro na posição de objeto de gozo, né? Então, a clínica psicanalítica, por vezes, manifesta a angústia. Agora tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão do superego. Ela já está falando de um outro tipo de surgimento da angústia, que é a angústia chamada superegóica, que é matéria de um dos capítulos da Soler, que ela vai falar coisas muito interessantes sobre a questão do pai, do nome do pai na estruturação do sujeito. Ela vai falar da questão do supereu aí. Então, na clínica psicanalítica, a gente encontra, muitas vezes, manifestações de angústia superegóica devastadoras e aberrantes. E até mesmo compulsão pela angústia, para a angústia, né? O dispositivo analítico, que ela identifica aqui com a transferência, é feito para suportar isso, essa devastação, né, que o superego cria para o sujeito. Ele se caracteriza por constatar, acolher e operar com os afetos próprios que as representações, diz Freud, a articulação de significante, diz Lacan, transportam, transferem. E aqui tem uma informação importante, porque
lendo Freud, ele diz que no recalque, só os significantes são recalcados, o afeto não se recalca. O afeto fica à deriva. É por isso que ele é deslocado para outros. É por isso que o afeto que a angústia é um afeto que não mente, que não engana, porque ele permanece apesar do recalque dos significantes que dão sentido a esse afeto, eles são recalcados. O que é recalcado na teoria do Freud são as palavras, né? E na teoria de Lacan, os significantes, né? Agora, tem uma coisa aqui que é preciso, que eu não tenho muita clareza. O que é isso? Quando Lacan fala de culpabilidade, fazendo um neologismo, trazendo a palavra couper, que é cortar, né? O corte significante, e a culpabilidade. Ela diz assim: angústia e culpa, oriundas do superego, são vizinhos na clínica, porque referem à mesma estrutura de culpabilidade. É um neologismo de Lacan. Ou seja, a mesma estrutura de corte do significante. Isso é preciso saber como é que a Colette Solé desenvolve isso. Porque ela está se referindo ao texto da Solé. Ela vai falar sobre isso, no devido tempo. É só vocês registrarem esse significante, esse neologismo aí, para a gente ver em que ponto do texto dela ela vai desenvolver isso. No entanto, se a culpa engana, porque a gente nunca sabe, né, a gente dá para nosso sentimento de culpa vários objetos, né, várias origens, ela engana, a angústia não. Donde seu papel orientador para uma clínica vetorizada eticamente pelo real. Agora sim, nós estamos falando do real lacaniano, do conceito de real, que ainda não está desenvolvido aqui. Podemos, no entanto, desejar vislumbrar o alcance ético da angústia, pois encontrar-se com a falência traumática do outro, seus limites, as balizas desse outro, as significações e sentidos desse outro, é também uma ocasião de encontrar a sua solidão existencial e sua unicidade radical. Dá tempo ainda? Dá, né? Então, isso que eu ia falar, olha só, temos 18 minutos, talvez seja interessante parar aí, olha, porque aí já para nesse corte mesmo que ela dá no texto, para ver se alguém que quer comentar alguma coisa. O que você acha, assim? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é se vocês acham que está bom assim, se está legal assim, se a gente pode continuar nesse estilo de trabalho, como eu estou propondo. Eu acho que está legal. Veja bem, esse comentário que eu estou fazendo hoje vai ser feito por qualquer um de vocês que se dispuser no momento aí, dependendo do capítulo. E dependendo da dificuldade teórica que o capítulo traz. Né? Eu acho que está legal. Olha só, gente, deixa eu só falar. Várias pessoas com a mão levantada. É bom que a gente siga aqui a ordem, igual eu falei no início. O Afonso está reivindicando a palavra e já tem um tempo para seguir. Bem-vinda. Eu não estou reivindicando a palavra, não, Anamélia. Estou gostando muito. Anamélia. Simil, Ana Amélia, João Paulo, Joselita, todos vocês estão fazendo um trabalho porreta. Obrigado. Ô, Afonso, então, tem que abaixar a mãozinha, porque senão eu fico confusa aqui na tentativa. Anamélia, é porque a cada momento aí dá vontade de falar, mas se eu for falar o tempo todo, o Simil não fala. Isso. Então, eu declino de falar. Você declina. Opa, gostei do declínio, hein? Gostei. Pois é, então, olha só, nós temos 15 A minutos. Lourdes está querendo falar aí, ó. Ah, tá ótimo. Então, Já está Lourdes. coçando. Cadê seu microfone, Lourdes? Está cortado. Tem que abrir, Lourdes. Boa noite, Simil. Boa noite a todos e a todas. Obrigada. É o seguinte, antes de haver, acho que a Ana Amélia, não sei, que fez um ruído
interruptivo, o meu sentimento é que realmente basta, porque assim, há um volume de informações, de considerações, acho que a leitura está sendo muito interessante, o modo de encaminhamento também muito rico, e me parece bem interessante parar por aqui, mesmo porque é preciso de um tempo, né, de elaboração, de acolhimento disso que foi dito até aqui, e me pareceria excessivo e uma corrida continuar daqui para frente. Mas estou muito feliz de estar aqui até agora. Obrigada. Então, só que isso aqui, gente, né, Simil, isso aqui é só uma introdução. Bom, outra coisa, eu não quero... Pois cada tema vai ser bastante debulhado. Então, o que eu acabo de dizer é que eu acho que até esse momento é suficiente para hoje. Pronto. Sim. Eu estou sabendo que se trata de uma introdução. Vamos lá. João Paulo, o que você acha? Não, eu só queria fazer um comentário que a brincadeira, o Afonso falou meio em tom jocoso, mas eu acho que deu uma base para aquilo que você estava querendo interpretar, né, das declinações da angústia. Talvez a Colette Soler esteja declinando da própria em nosso benefício, né, em certa medida. Estou brincando, evidentemente também, né, com essa possibilidade. Hoje você falou muito das questões, abordou muitas questões, você falou do discurso capitalista, mas eu fiquei pensando muito no módulo discursivo da angústia ao longo da história. Essa introdução foi bem legal, né? O Afonso citou o Kierkegaard como herdeiro da tradição do idealismo alemão, só que o Kierkegaard trazia uma outra visão sobre a angústia, né? Ele não trazia a angústia como algo do elemento romantizado, como Goethe trouxe, etc. e tal. E depois a gente falou da visão do próprio Kierkegaard, depois da própria psiquiatria contemporânea. Então a gente falou de várias angústias aqui hoje, né? Achei bem interessante. Vamos lá. Eu estou calculando que na próxima reunião a gente vai terminar essa apresentação e já entrar na primeira aula, viu? Deixa eu só falar uma coisa. Diga, querido. Porque também me intrigou esse tema que ela traz, né, esse título, Declinações, e quando você estava falando, você foi etimologicamente trazendo alguns significados dela, né? E aí eu pensei nessa coisa da queda, né? Me ocorreu ali no teatro, sabe aquela coisa da luz, do foco? Cai aquela luz ali sobre, né? E aí eu pensei assim, a luz da angústia em relação ali na clínica, em relação aos discursos, né? O que é essa luz da angústia pode trazer ali elementos para a gente pensar, né? A clínica, as relações, né? Do sexo, das gerações, né? Todas essas questões que a clínica work in progress, né? Isso que você trouxe ali, poder teorizar essa vivência, essa experiência. Então, essa luz, né? O que lança, o que a angústia está lançando ali. Diego, quem mais? Oi, Simil. Então, você falou da sua interpretação do desamparo, e aí eu fiquei pensando na recusa mesmo também, né? Em declinação de angústia, como nas recusas da angústia, né? O efeito de recusa do desamparo estrutural mesmo, né? Verloibung mesmo, de Freud. Muito comum na mania, por exemplo, né? Na mania psicótica. Sim. Bastante. Ocorre muito na psicose essa recusa que você está falando, né? Agora, tem uma coisa que também não pode deixar de falar. É que a angústia na clínica, ela é um paradoxo, né? Porque o sujeito vai lá e procura para se curar do sofrimento. E a gente fica, muitas vezes, bombardeando o sujeito para que ele se angustie de alguma maneira, porque sem angústia também não há nada. Concorda comigo? E aí que está a questão da medida, que a ética do ato analítico
implica, né? Até que ponto você pode, digamos, induzir uma análise o sujeito a uma posição de angústia. E isso tem a ver também com a questão da culpa, que o Lacan fala que jamais o analista pode desculpabilizar o sujeito. Ele tem que se responsabilizar pelo que está fazendo, né? Mas não é, ao mesmo tempo, superegoicamente acusado de alguma coisa, não é? Então, percebe que tem uma sutileza aí com relação ao manejo da angústia numa cultura. É uma arte, né? Eu diria, né? Nem todo analista sabe fazer isso bem, né? Eu estava pensando exatamente nisso, Simil. Parabéns, foi ótima leitura, gente, estou adorando. E eu, assim, foi esse o ponto que me pegou, Simil. Sim. Essa sutileza entre uma angústia que paralisa e uma angústia que move. Exatamente. Essa é a medida. Freud dizia que a psicanálise é transformar o sofrimento neurótico no sofrimento normal. Freud era uma coisa. A Rosângela está com a mãozinha levantada. Liga. Rô. Não, é a Tereza. Maria Tereza, abre seu microfone, está fechado. Fui eu que fechei aqui, porque Eu abri e fechar. Olha só, esse ponto que vocês estão aí tramitando foi despertado, a meu ver, pela apresentação da Rosângela. Quando ela fala do foco no teatro, eu me lembrei que a importância disso na clínica, porque o Lacan disse que a angústia é sinal de desejo. E aí tem a angústia. Eu tenho um cliente que fala angústia boa e angústia má. Sim. Ele fala exatamente assim, a angústia boa porque ela produz, work in progress, ela empuxa porque ela é sinal de desejo, e a angústia que inibe, né? A angústia que paralisa. Interessante, viu, Tereza? Essa coisa que o Bataille fala, né? Da prodigalidade da vida. A angústia como prodigalidade da vida. Quer dizer, essa que é a natureza, digamos, da boa angústia, se é que é possível. É preciso falar disso, né? Isso é um paradoxo, né? Porque as pessoas fora da psicanálise não compreendem isso. Escuta, eu vim aqui para parar de sofrer, você está querendo me cutucar, pô? Quer me levar... Então, os analisantes falam isso, né? Às vezes eles protestam, né? Com determinadas interpretações ou pontuações que o analista faz, levando a refletir sobre os paradoxos da fala dele, né? Levando digamos, a se haver com o seu desejo inconsciente, com o seu sujeito, né? Com o sujeito, né? Porque o sujeito, ele é construído, né? Tirada a paralisia dos pontos de certeza, né? Por mais que isso angustie, você cria um espaço de uma criação de algo novo, né? Exatamente. Bom comentário. Afonso, o que você quer falar? Não, é que eu quero falar só que a angústia tem um longo caminho na filosofia e nas artes. Só pensando rapidamente, desde Platão, passando por Santo Agostinho. Quando eu falei ideologia romântica alemã, eu pensei em Dietrich Schleiermacher, nesses autores. Depois, Kierkegaard vai localizar isso de um modo mais preciso, como objeto de reflexão, e vai dizer que a angústia é uma condição para a existência. E nessa literatura toda que ela citou aí, de Thomas Mann, de Kafka, de todos esses autores, eu acrescentaria Samuel Beckett, Ionescu e outros autores ainda, ela vai ser colocada como uma condição de absurdo, vai ser vinculada com o conceito de absurdidade em relação a uma reflexão sobre a própria existência como uma condição absurda. Absurda por quê? Porque a consciência é absurda, porque é uma separação entre o ser e o mundo, né, que só é resolvida com a morte, quando você retorna para o mundo de novo.
com o retorno ao inorgânico, como diria Freud em vários dos seus textos. Então, esse tema, que é muito caro à psicanálise, ele é também cheio de ramificações e cheio de intertextualidades, que aos poucos, na medida das possibilidades desse texto, que eu acho que é onde a gente deve ficar mesmo, porque a nossa leitura aqui é uma leitura para enriquecer a nossa compreensão psicanalítica e especificamente lacaniana disso, mas é interessante a gente deixar a mente aberta para essas ramificações todas, porque esse tema é muito rico. E obrigado, Simil, por trazer isso para a gente. É isso. Olha só, já são 20h54, a minha sugestão, então, é que a gente interrompa por hoje, né? Como diz a Lourdes, já é muita coisa para se pensar, e daqui a 15 Bom, dias. então vamos marcar a próxima data, vamos ver, você que está aí vendo essa parte, Ana, quando nós vamos nos encontrar quando agora? Em 15 dias, 15 dias. Né? 15 dias. Gente, boa noite. Simil, Oi. parabéns. Foi Obrigado. muito bom. Eu vou interromper a Obrigado. gravação. Vamos lá, até a próxima, hein? Até a Boa próxima. noite. Leia já o primeiro capítulo dela. Tá ok. Obrigada, até a próxima. Tchau, muito Boa noite. obrigada. Boa noite. Boa noite.